Primeiro, comandante, com o vosso auxílio, logo na abertura, eu coloquei imagens desse monstro chamado José Marcos, de 29 anos de idade, que infelizmente eu tenho que tratá-lo como tio desta garota que foi assassinada por ele. O tio, chamado José Marcos, de 29 anos de idade, essa é a foto dele e da sobrinha, é? Enche a tela. Essa é a foto do assassino, desse monstro. Essa é a foto, olha rapaz, a menina rindo, feliz, com toda a inocência de todas as crianças, aonde que ela iria imaginar? Jamais. Criança não tem maldade. Como é que ela iria imaginar que esse dia, que parecia estar feliz, e na verdade ela estava ao lado de quem iria tirar a vida dela? Eu já estou no nosso link, ao vivo, para falar comigo numa chamada via internet com o doutor delegado, o doutor Getúlio, e eu não vou fazer o doutor ficar esperando, até porque eu preciso utilizar todas as informações que o doutor Getúlio conseguiu com a equipe. E eu repito para a senhora, não deve ser nada fácil o trabalho de um doutor delegado, principalmente quando se depara com uma ocorrência monstruosa igual a essa. Já não é fácil o trabalho de um profissional da área de segurança quando tem que ficar de frente com um assassino. Agora a senhora imagina o trabalho de um doutor delegado ficar de frente com um assassino de uma criança de 9 anos de idade. Essa imagem que a senhora está vendo é do tio na moto e a sobrinha dele na garupa. Eu estou utilizando as informações as quais foram compartilhadas, porque a partir de agora eu vou conversar com o doutor Getúlio e ele sim, ele tem todas as informações dessa monstruosidade feita com esta criança. E é o doutor Getúlio que eu falo a partir de agora ao vivo pela internet. Doutor Getúlio, primeiro eu quero agradecer ao senhor por atender um pedido da nossa equipe em falar conosco ao vivo para todo o Mato Grosso, na Rede Cidade Verde e até para fora de Mato Grosso. Eu, por educação, eu ia começar a conversa dando bom dia para o senhor, mas certamente que não tem nada de bom dia o senhor elucidar um caso como esse e ficar de frente com um assassino monstro de uma criança de 9 anos de idade. Eu gostaria, doutor Getúlio, que o senhor falasse para a nossa audiência em todo o Mato Grosso como é que foi o passo a passo e essa resposta rápida do senhor e da vossa equipe. Seja bem-vindo, doutor Getúlio. Muito obrigado. Primeiramente, gostaria de cumprimentá-lo, cumprimentar toda a equipe da sua produção, assim como todos os telespectadores. Realmente, a gente, o ser humano, nós temos esse sentimento de conduta extremamente cruel. Como autoridade, nós temos os nossos deveres de investigar e dar resposta dos crimes praticados. Logicamente que quando nos deparamos com um ato violento contra uma totalmente indefesa, uma criança, nós temos um sentimento aflorado de um crime desumano e que a gente se propôs ali, bem pela manhã, quando recebemos já esse registro de ocorrência, inicialmente de um desaparecimento. Toda a população ali da região, do bairro onde a criança residia, iniciou uma procura ali, as informações, os órgãos de segurança pública iniciaram as diligências e já pela manhã nós conseguimos coletar algumas coisas que eram contraditórias aos fatos que o próprio suspeito vinha afirmando. O suspeito afirmava ali inicialmente que não teria tido qualquer contato com a vítima no dia anterior e na madrugada dos fatos criminosos. E pela colheita das informações, das provas, nós já pudemos perceber que na realidade ele estava apresentando ali alguns fatos que não condiziam com a realidade. Ao fim da manhã, começo da tarde, nós já tínhamos um conjunto probatório robusto
que nos apontava fortes indícios de que ali poderia ter ocorrido esses atos aí criminosos. Ainda não tínhamos conhecimento do tamanho da doença que ocorrera. Mas o próprio suspeito, diante de todo esse conjunto probatório, resolveu nos confessar os atos criminosos. Nós diligenciamos até o local de trabalho do mesmo, e lá ele nos apontou que havia utilizado uma certa quantidade de drogas, realizado atos de abuso sexual em desfavor da sua sobrinha, da criança. Inicialmente tentou ali realizar o homicídio, na verdade se trata de um feminicídio, na própria residência, e logo após a criança já desacordada, levou até o local onde iria ocultar o seu corpo, se utilizando ainda de uma ferramenta do tipo enxada. Visualizou ali que a vítima poderia ainda estar com vida e infelizmente acabou realizando mais golpes com aquele objeto, qual encerrou a vida da pequena Yara. Ainda realizou a ocultação do crime e retornou à residência. Basicamente, são esses os fatos. A gente ainda tem diligências em andamento. Nós temos diversas provas aí para serem coletadas e delinear especificamente todas essas condutas, todos esses crimes praticados pelo suspeito, tanto relativos às violências sexuais, quanto relativos aí à execução do crime, à ocultação do cadáver, todos os atos anteriormente praticados. O nosso objetivo é poder entregar ao Poder Judiciário, à sociedade, ao Ministério Público, possivelmente num júri final, para que ele possa ser apenado ao máximo possível. Tomara, doutor, tomara. A dificuldade de ouvir a narração do senhor, não a qualidade do áudio, o conteúdo do que o senhor narrou. Porque é impossível não vir a imagem dessa criança no que o doutor Getúlio narrou. Veja a senhora, veja o senhor, a monstruosidade. O doutor Getúlio está sendo um profissional delicado, inclusive com as palavras. Mas é o suficiente para que a senhora e o senhor imaginem a crueldade que essa criança foi submetida. Eu só quero fazer uma última pergunta, doutor, até para que não atrapalhe o dia de trabalho do senhor. O senhor ficou de frente com esse assassino, o senhor ficou frente a frente com ele, e qual foi a explicação? E é óbvio que não existe uma explicação, mas qual foi a fala assim que ele teve a certeza que o senhor e a vossa equipe já havia descoberto que ele era o assassino, que ele havia enterrado a menina de 9 anos de idade? Ele teve alguma reação daí para frente com o senhor e com a vossa equipe, doutor? Na verdade, quando a gente vai fazer esse tipo de trabalho, a gente tem toda uma preocupação, é lógico, para que o suspeito ele nos confesse ali algum ponto-chave para que possamos elucidar os fatos. Ele se demonstrou muito frio, uma personalidade sem qualquer compaixão ao próximo. É um criminoso que, na minha percepção, deve ser colocado no local devido, e realmente ele não tem qualquer compaixão pelos atos que ele praticou, pela violência praticada. Ele tinha uma facilidade, ele estava vivendo no seio da família. Ele havia chegado em Terra Nova há aproximadamente 4 meses, e ele se aproximou muito da criança. Inclusive, a criança chegou a pedir para residir com o suspeito. Ele foi criando esse sentimento para a criança com ele. E a gente percebe muito claramente que ele é um criminoso dissimulado e que apenas
o seu objetivo era praticar aí esses atos aí desumanos, cruéis e hediondos. Espero, como profissional, que ele fique preso muito tempo e como ser humano aí, que esses fatos aí infelizmente vão ficar aí guardados aí no cenário criminal de Terra Nova do Norte. A gente espera realmente que esses fatos não voltem a acontecer. Doutor, muito obrigado mais uma vez do senhor atender a nossa equipe e parabéns pela rapidez que o senhor e a vossa equipe elucidaram aí esse brutal homicídio, essa brutal história com essa criança de 9 anos de idade. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Eu quero continuar repercutindo, até porque eu não vou fazer o doutor ficar todo esse tempo no nosso link, ele está ao vivo. Eu quero só continuar repercutindo com a nossa audiência. O doutor Getúlio acabou de pontuar, e a senhora e o senhor devem ter ouvido bem, que ele chegou de uma outra cidade, né? Há 4 meses. Quem nos garante, o doutor há de conseguir outras informações, que nessa outra cidade ele também não barbarizou outras crianças. Melhor que a minha opinião, é a opinião certamente de quem também está no veneno, de imaginar uma menina de 9 anos de idade foi estuprada pelo tio e assassinada pelo tio a golpes de enxada. A imagem que aparece do tio na moto, levando a menina na garupa. O tio estava há 4 meses nessa casa e há 4 meses a menina então passou a ter um contato e uma afinidade óbvia com o tio. E deve ter adquirido uma confiança nesse tio ao ponto de 1 da manhã ir na garupa da moto e infelizmente ser levada para a morte. Produção, deixa a audiência falar porque as palavras estão desaparecendo aqui, vai. Bom dia, Pop, essa menina aí, esse tio monstro aí fez essa menina. Que tragédia, né, Pop? Pop, eu não consigo entender uma coisa, Pop. Não sei se você vai explicar depois. Como é que pode uma menina, o cara entrar na casa 1 da manhã, pai e mãe dormindo, como é que tira essa menina da cama? Essa menina vai com esse cara, Pop? Mesmo que seja tio, porque eu sou tio de 2 sobrinhas. Eu não tenho acesso, chega 1 da manhã na casa da minha cunhada, pegar meu sobrinho 1 da manhã. Não tá mal contada essa história aí, Pop? Então, o doutor Getúlio, ele pontuou e esclareceu de uma forma rápida, né? A família, ela mora toda no mesmo, como é que eu posso dizer para o amigo? No mesmo terreno, obrigado, Denis. E o tio, ele havia chego na residência há 4 meses, então ele já tinha confiança ali da família. O pai e a mãe da menina estavam realmente dormindo. E era uma madrugada quando o tio a levou para essa chácara, esse sítio onde ele trabalhava. Só que se tratando de uma criança, o convencimento por um adulto e o tio, você não precisa de muito convencimento, você vai abusar inclusive às vezes da miséria que a criança vive, né? Eu não estou dizendo que é esse caso, mas se a criança, por exemplo, e qual é a criança que não gosta de um doce, de um chocolate? E sabe lá, e esses predadores sexuais atraem na maioria das vezes utilizando a miséria que a criança vive. Deixa a audiência falar. Bom dia, Pop. Aqui é o Toninho do 8 de abril aqui. Pop, pode ter certeza que esse cara, ele não vai nem preso, tá? Porque assim que ele entrar na cadeia, os caras vão dar um jeito nele lá. Bandido não aceita isso não, pode ter certeza disso, tá? Aí vem os direitos humanos colocando ele sozinho, junto com outro estuprador. Por que não coloca ele junto com os outros lá? O cara que faz isso com a criança, rapaz do céu, isso não se faz com ninguém, mas com a criança, cara do céu. Tem que dar um jeito nesse cara, Pop. Nossa, eu tô revoltado, Pop. Revoltado, sabe o que é revoltado, rapaz? Tá? Fique com Deus, Pop. Um abraço. Amém. Vou falar pro senhor, hoje eu cheguei até mais tarde. Chegou 10 para as 8. Eu sabia que esse assunto ia ser o destaque. Eu cheguei hoje mais tarde. Tem dia que o programa, meu irmão, tem assunto como esse aí que é meu trabalho, mas tá maluco. Porque é um adulto, quando você vê 2 adultos aloitando, você fala, ih, rapaz, perdeu a cabeça.
Mas uma criança, pô, 9 anos de idade, pô, e atraída por um tio, pô. Mas eu tenho dito, dona, que lá atrás falavam que quando a gente tava brincando na rua, falavam, cuidado com o homem do saco de lixo preto, cuidado com o homem do saco de lixo preto. Esse homem do saco do lixo preto tá dentro da família, pô. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. O perigo não mora ao lado, o perigo mora dentro. Deixa o povo falar. Cidadão desse aí, Pop, ó, cair dentro do presídio, coitado dele, guri. Tem que fazer a mesma coisa com ele. Isso, arrancar, desculpa pela expressão, arrancar o negócio dele e enterrar junto com ele. Pra ele sofrer. Você imagina o que essa menina sofreu, velho? Eu não gosto nem de entrar nessa parte porque me arrebenta e arrebento com o emocional da senhora, né? Mas imagine o que essa menina de 9 anos sofreu, porque o senhor viu o que o doutor Getúlio falou? Ele matou a menina, golpes de enxada, depois arrastou o pequeno corpo da menina, cavou uma cova rasa e enterrou a menina. Pô, como é que um camarada consegue fazer tudo isso e enterrar? Não é qualquer pessoa, a própria sobrinha, e quem mesmo se fosse uma outra pessoa, pô. Você tá maluco, pô? A senhora deve ter ouvido, e o senhor também, como é que o doutor Getúlio chamou ele? Chamou de assassino? Chamou do quê? Suspeito. Porque é assim que juridicamente tem que chamar. E às vezes você fica no veneno conosco, jornalista, que fala assim, o suspeito. Pode estar lá a câmera. Você ouviu um delegado chamar, o delegado prendeu, ele ficou de frente, ele assumiu. E como é que o delegado chamou ele? Suspeito. E tem que chamar assim, rapaz. Vai, deixa o povo falar. Bom dia, Popom. Cara, pensa assim, esse cara aí, tio dessa moça aí, será que ele não imaginou a dor da irmã, do irmão, não sei quem que é o parente dele? Então. Cara desse aí não merece nem mais viver, mano. Mas deixa o povo falar, bora, vai. Questão aí sobre essa barbaridade aí desse estupro aí, desse monstro. É aquela questão, né? Quem fazem as leis, deputados federais e senadores, ok? O dia que acontecer alguma crueldade com familiares deles, vamos falar a mãe ou uma filha desses deputados federais, senadores, pode ser que a lei mude, né? Você entendeu? Enquanto não acontecer isso, é que nem a lei do menor, né? Enquanto o menor não pegar a mãe, a filha, eu não quero isso, mas você entendeu? De um senador ou de um deputado federal, as leis não mudam. Só vai mudar quando acontecer com eles. E tudo isso que acontece é culpa deles, deputados federais e senadores. Povo, quando vocês forem votar, tenham consciência quem vocês vão colocar lá, ok? Porque tudo isso que acontece, todas as barbaridades que acontecem no Brasil é culpa das leis. E quem rege e quem faz as leis são os deputados federais e senadores. Essa é a minha opinião. Parabéns, Okay? irmão. Parabéns. A culpa é das leis mesmo. E quem pode fazer enfrentamento com as leis são deputados federais e senadores. E quando querem, fazem, apresentam proposta de emenda constitucional à torta e direita. Quando querem, mudam sim. Deixa o povo falar. Pop, um cara desse safado, sem vergonha. Por que todos os estrupadores, o assassino usa droga como desculpa, problema de cabeça com desculpa, depressão como desculpa dos seus atos e homicídio? Cara, uma criança de 9 anos, muita coisa para se viver. Um monstro desse faz isso com uma criança de 9 anos. Isso aí... Falar só Deus para confortar o coração da mãe, da família, porque não tem explicação para um ato desse aí. Não tem explicação, não tem lógica de um trem desse aí. Não adianta a pessoa jogar culpa na droga, não adianta a pessoa jogar culpa no problema de saúde, sendo que o culpado mesmo vai lá e faz. Isso aí é uma coisa... sem explicação, Pop. Sem explicação. Obrigado a cada uma amiga, a cada um amigo, telespectador que enviou aí o áudio. Desculpa de provocar o pior dos sentimentos, que é a raiva, e ainda que momentânea, mas é isso que provoca uma matéria como essa, né? Porque, pô, muito tio aí que a gente tem como pai, né, pô? Quantos aí do outro lado aí tem o tio, a figura de pai que não teve, inclusive, o pai na criação e teve o tio, pô. Muito tio aí merecedor de respeito, esse não, pô.
A senhora vê aí que aparece a foto aí dele, aí do tio José Marcos, de 29 anos de idade, ao lado da menina que ele assassinou, pô. Essa menina que aparece ao lado é a sobrinha dele, 9 anos de idade. Aí aparece ele na moto, indo pro local onde ele vai assassinar a menina, pô. Ele estuprou a própria sobrinha de 9 anos de idade, pô. Ele estuprou, pô, a menina de 9 anos de idade. Depois de estuprar a menina de 9 anos de idade, ele pegou uma enxada e assassinou a menina, pô. A golpes de enxada. Depois de fazer isso com a menina de 9 anos de idade, ele cavou uma cova e enterrou a própria sobrinha. Jogou a terra sobre o corpo da menina que ele estuprou. Voltou como se nada tivesse acontecido. Prestou depoimento para o delegado como se a criança estava desaparecida. Ok, senhores, eu vou chamar o Mr. Fran para outros assuntos.